O justo vive pela fé. E pela fé, eu já contemplo quantas e quantas e quantas pessoas vão testemunhar uma vida nova a partir desse dia. Eu já agradeço ao Senhor por essa misericórdia que é derramada sobre todo aquele que crê e toma posse da fé. Meus irmãos, o tema do que nós vamos falar hoje, e é muito importante que você esteja atento ao que a palavra de Deus vai vir sustentar a sua vida. Ontem nós vimos como Elias estava desanimado e através daquele pão que ele se alimentou, ele ganhou forças, ganhou ânimo, venceu o desânimo, a depressão, a tristeza e caminhou 40 dias e 40 noites. Você acredita que Deus tem esse pão reservado para você também? Sim ou não? Você acredita que Deus é capaz de concluir aquilo que Ele começou na sua história? Sim ou não? A gente diz que sim, mas na hora que a coisa aperta, esse sim não é tão animado, não é tão forte, não é? E hoje a gente vai meditar com o nosso livro sobre essa fé que muitas vezes fraqueja e que o Senhor quer fortalecer. Os santos da igreja dizem: você pode perder tudo, só não perca a sua fé. A minha mãe não sabia disso, mas quando eu sofri um acidente, estava entre a vida e a morte, na grande dor do coração dela, ela fez essa oração a Deus: Senhor, aconteça o que acontecer, ela não sabia se eu iria morrer, eu só te peço que eu não perca a minha fé. E por causa dessa oração dela, Deus fez um milagre e eu pude viver. O Senhor te convida agora de pedir, porque pedir não é errado, só temos que aprender a pedir. Nós precisamos adorar, precisamos louvar, mas Deus se agrada quando você pede. Jesus diz a Santa Faustina: minha filha, peça muito, porque eu tenho muito para dar. Você, no exército de São Miguel, você tem aprendido a ser um intercessor, uma intercessora. Só que aos poucos a gente vai aprendendo a pedir de uma maneira que agrade a Deus. E por isso a primeira coisa que você deve pedir é o dom da fé. Eu me lembro como se fosse hoje, ali próximo daquela árvore, onde tem uma imagem de São Miguel iluminada por uma lanterna, uma lâmpada, não é? Ali logo, quem entra logo na nossa casa, encontra aquela árvore com São Miguel ali. Eu conversando com uma senhora, uma jovem senhora casada com 3 filhos, desesperada por causa da situação de que seu marido tinha perdido o emprego, de que ela tinha acabado de comprar casa, mas provavelmente ia ter que vender, anos lutando para comprar aquela casa, provavelmente vender, porque ela não conseguia pagar o colégio dos filhos. E ela desesperada, dizendo que estava fazendo a novena de Pompeia, e ela disse: irmão, eu estou fazendo a novena, mas eu não sei o que vai acontecer. Eu disse: calma, não é assim que você vai alcançar do coração de Deus as graças. Deus se agrada de um coração que confia, que acredita. Então eu falei: primeira coisa, você vai recomeçar essa novena. Só que você não vai pedir para conseguir a bolsa dos seus filhos. Ela queria a bolsa pelo menos de 1 ou 2 filhos, para dar conta de não vender a casa. E ela se acalmou, disse que iria recomeçar a novena da Pompeia, com a intenção de pedir o dom da fé. Porque se você tem fé, todo o resto vem por acréscimo. Gente, ela recomeçou a novena. Em pouquíssimos dias, ela me deu a notícia que os 3 filhos, ela conseguiu a bolsa para os 3 filhos. Dá uma salva de palmas para essa fé que desce num coração que entende o que Jesus diz. O Padre Rufus dizia muito isso. O Padre Rufus foi um instrumento de cura, de milagre para muita gente. Mas o Padre Rufus dizia: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sempre ele lembrava essa passagem. E tudo mais o será. Olha aí,
Senti pouca firmeza. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será. Pronto, um povo que lê a palavra de Deus, a palavra nos momentos de dificuldade, a gente toma posse. A gente lembra das promessas de Deus. O inimigo começa a colocar: você não vai conseguir. Olha a dívida dos seus filhos. Olha a dívida da escola. Olha a dívida da luz. Olha a água. Olha isso. Olha o desemprego. Você não vai conseguir. Desiste. Esse Deus não te ouve. Aí você lembra das promessas de Deus. Se eu buscar em primeiro lugar a vontade de Deus, fazer a minha parte, o Senhor diz: tudo será acrescentado. Você lembra da promessa de Deus que diz: se o Senhor é o meu pastor, e a gente toma posse. Não é mentira, Deus não brinca. Se Ele realmente é o seu pastor, nada vai te faltar. Ele vai te dar o necessário. Se Jesus diz: olha, vocês são maus, vocês dão coisas boas. Se um filho pedir um ovo, você dá para ele um escorpião? Jesus pergunta. Porque lá na Terra Santa, na terra de Jesus, existia um escorpião que se fechava igualzinho um ovo. E ele dizia: um pai vai dar um escorpião disfarçado para o filho? Não. Se alguém pede um pão, você vai dar uma pedra? Se você que é pecador dá coisas boas para os seus filhos, você acha que o paizinho do céu não vai dar o necessário para você? Jesus disse para Santa Faustina: imagina que você fosse a mulher mais rica do mundo e que batesse na sua porta uma criancinha toda suja, pobre, com fome, pedindo o que ela está precisando, pedindo comida, pedindo banho. Como você trataria? Santa Faustina diz: mas claro, Senhor, que eu iria dar tudo que ela precisasse, tudo. Pois isso nem se compara, minha filha. Quando alguém se aproxima de mim com confiança, eu não deixarei faltar o necessário. Eu não deixarei faltar o necessário. Nós repetimos muitas vezes, deixamos a Bíblia aberta lá na nossa casa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas será que na hora dos apertos, porque o Senhor não diz que não haveriam apertos, Ele diz, no mesmo salmo Ele diz assim: ainda que eu passe pelo vale escuro, que é o vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque Ele está comigo. O seu bastão e o seu cajado me dão a segurança. Eu e você vamos passar pelo vale escuro. Quando o Senhor diz que nada vai nos faltar, tudo que Jesus pedia ao Pai, o Pai atendia. Mas Jesus precisou passar pela cruz. E na cruz o Pai deu a força para Ele superar, vencer e ressuscitar. Não significa que eu e você, como Dom Marcos dizia, não vamos passar pela cruz. Isso é uma mentira. Existem seitas que se dizem cristãs que dizem: pare de sofrer. Para que sofrer? E dizem uma grande heresia: Jesus já sofreu tudo na cruz, você não precisa sofrer. Não, a igreja é o corpo místico de Jesus. Nós somos Jesus nesse mundo, e a redenção das almas continua no mistério da igreja. Quantos filhos que são salvos por causa das lágrimas das mães? Quantos esposos que são salvos pelas lágrimas das esposas e vice-versa? Quantos pais que são salvos? Eu sei que nesse momento muitos filhos estão sozinhos rezando, os pais não querem saber de rezar. Quantos pais são salvos pelas lágrimas e traumas e dores dos filhos, que transformam em amor unido a Cristo? O sofrimento existe, gente. A gente não pode se iludir. Mas agora, quando eu estou junto do Senhor, o Valmir falava, se o leão está do meu lado, que venham, enfrentarei, eu vencerei as provas, eu chegarei ao lugar que o Senhor destinou para mim. E uma das fases que eu aprendi muito sobre a fé foi o período que eu tive câncer, em 2011. Nesse período, de maneira muito forte, o Senhor me mostrou que fé não é você acreditar no que você quer. Fé é você acreditar em Jesus. Muitas vezes nós acreditamos no que eu quero.
e não em Jesus. Então o Senhor quer nos ensinar a ser vencedores, a tendo uma fé verdadeira. Fé, todo mundo diz que tem fé. Uma vez lá no Ceasa, pedindo doação, eu disse: você tem fé? Eu queria dar medalha milagrosa só para alguém que tivesse fé, porque algumas pessoas jogavam no chão, pisavam. Você tem fé? E o Senhor respondeu: mas é claro que eu tenho fé. Um homem sem fé nem merece viver, né? E eu sou lá do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei aqui no Ceará e vi a fé forte do povo aqui do Ceará, uma fé enraizada, né? Graças a toda a piedade, a toda a luta desse povo, eu vi que belo. Mas tem muitas pessoas que, por causa da cultura, porque nasceu filho de católico, diz que tem fé. Mas como diz aquela piada, não é? O padre celebra a missa para o povo de Deus, mas quando ele vai lá comprar na venda, ele vê o seu João com a sua balança, colocando um peso a mais na balança. Aí ele diz: seu João, você é cristão, como é que você está roubando aí, mexendo nessa balança, ao vender para o povo? Padre, lá na igreja o Senhor que cuida, mas aqui minha balança quem cuida sou eu. Se a fé você não leva para a sua vida, é uma fé morta. Se a fé não te leva a realmente mudar de vida e viver de acordo com a sua fé, essa fé não tem valor. E durante o período do câncer, eu entendi uma coisa muito importante. Eu não devia ter fé na minha cura. Eu devia ter fé em Jesus. E sabe o que aconteceu? Durante todo o tempo do câncer, todo o sofrimento do tratamento, gente, é muito sincero o que eu digo. Todos os momentos que eu tive que ficar sozinho, eu não me senti sozinho hora nenhuma. Foi uma alegria tão grande de estar na presença do Senhor, porque eu acreditava em Jesus, que Ele estava comigo. Claro que foi muita gente rezando, como vocês que estão passando por essa prova. Olha quanta gente rezando por vocês, e todos os dias nós rezamos pelos enfermos, porque tinha gente rezando por mim. Deus me deu uma força, e eu entendi que fé é acreditar que Jesus me ama. Se chegou a hora dele me levar, eis-me aqui, Senhor, me prepara, porque o céu é minha casa, eu só preciso estar pronto para ir para lá. Se Ele quisesse me deixar aqui, me curar, louvado seja o nome dEle. E eu venci. Se eu tivesse partido para a casa do Papai do Céu, eu também tinha vencido, porque eu estava vivendo com fé aquele período. A vitória, eu sei que tem pessoas agora com câncer, passando por essa batalha, com outras enfermidades. A sua vitória, meu irmão, minha irmã, diz a palavra de Deus: eis a vitória que vence o mundo, é a sua fé. Você que já agora está vivendo esse câncer, confiando no Senhor, se entregando totalmente nas mãos dEle, você já venceu. A cura é só consequência. A vontade de Deus vai ser soberana na vida sua, porque você acredita. Então, foi muito forte no rosário. Alguém aqui rezou o rosário da madrugada? Levanta a mão. Olha aí os guerreiros fiéis. Pelo menos alguém que não rezou tudo, chegou no finalzinho. Quem chegou no finalzinho, levanta a mão, né? Amanhã vai chegar mais cedo. Então, foi muito bonito o momento que a irmã Maria Raquel mostrou. A pequenina Pietra. Eu conheci ela no ano passado lá em Curitiba, né? Uma santinha. E eu não sabia disso. Ela pedia, inspirada em Santa Filomena, nos santos mártires, ela pedia a Jesus para ela ser mártir. Já pensou, gente? Uma criança. É o Espírito Santo agindo, não é só coisa de criança, não. Foi como Santa Teresinha. E ela está vivendo o martírio. Ela está fazendo o tratamento da quimioterapia. Bonito que um padre meu, amigo de infância, amigo de vocação, estava lá próximo dela. Foi ele que me apresentou a família dela. E ele esses dias estava em São Paulo, ela estava no hospital em São Paulo, ele foi lá visitar, dar a unção dos enfermos. Gente, que testemunho de fé. Uma criança que está vivendo o martírio, mas não está revoltada com Deus, está oferecendo. Uma criança de 6 anos, 1 ano menos do que Jacinta, quando viu Nossa Senhora.
E será que nós, quando passamos por momentos de prova, encaramos do mesmo jeito que essa criança? Será que a gente confia que o Senhor está conosco? Ou a gente começa a se desesperar, acha que Deus esqueceu de mim, acha que Deus está me castigando? Será que Deus castigou o filho dele? Será que Deus não gostava do filho dele? Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã, que a vitória que vai vencer o mundo na sua vida vai ser a sua fé, uma fé verdadeira. Eu quero também lembrar de que o melhor amigo de Jesus, segundo a tradição, segundo as Escrituras, a Bíblia diz: aquele que Jesus ama. Um dos melhores amigos de Jesus era o irmão de Marta e de Maria Madalena, chamava Lázaro. Lázaro começou uma enfermidade. Quando Jesus conheceu, ele já tinha enfermidade. Essa enfermidade foi piorando. E ele via Jesus curando uma pessoa que ele não conhecia, curando outros, e Lázaro não era curado por Jesus. As irmãs dele começaram a pedir ao Senhor que curasse, mas Jesus dava sinais de que ainda não era a hora. E os 3 anos de missão de Jesus se passam, e quando Jesus está um pouco distante em Jericó, Lázaro tinha posses, tinha condição financeira boa, e as suas irmãs, eles mandaram ir a cavalo, dizem algumas revelações particulares, para avisar. A Bíblia diz, as irmãs mandaram avisar: avisa ao mestre: mestre, aquele que tu amas está enfermo. Quando avisaram a Jesus: mestre, aquele que tu amas está enfermo, Jesus disse: vamos ficar ainda um dia aqui. Está em João capítulo 11, está na Sagrada Escritura. Jesus ouviu o pedido de socorro e não atendeu imediatamente. Vamos ficar um dia ainda aqui. Quando Jesus vai no dia seguinte, Jesus diz para os discípulos: nosso amigo Lázaro está dormindo. E os discípulos dizem: que bom, mestre, que ele está conseguindo dormir. Se ele está dormindo, quer dizer que ele vai ficar bem, vai ser curado. E Jesus viu que eles não entenderam e falou: Lázaro morreu. Ninguém avisou a Jesus, só avisou que ele estava doente, mas Jesus sabia. Quando Jesus chegou lá, todos chorando, suas irmãs chorando, primeiro Marta disse: mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Depois Madalena cai aos pés de Jesus e chorando, Jesus se emociona, diz a passagem da Bíblia, e ela diz: se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. E Jesus diz a mesma palavra: o teu irmão vai ressurgir. Marta responde: mestre, eu sei, eu creio que ele vai ressurgir no último dia. E Jesus diz: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem vive em mim, quem crê em mim, jamais morrerá. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Quem vive em mim jamais morrerá. Gente, é por isso que enquanto eu estava com câncer, o meu coração estava pacífico. Eu estava pedindo ao Senhor que Ele me preparasse para que eu partisse bem. Poucas pessoas vão sem passar pelo purgatório, mas o câncer já é um purgatório. Eu pedi ao Senhor: Senhor, eu quero aceitar essa enfermidade, sem me revoltar. Eu quero louvar o Teu nome. Eu quero oferecer pelos pecadores, a começar por mim que sou pecador. Dá-me a graça de ir para o céu. Dá-me a graça de ir para o céu. Só que Jesus diz: quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você já está no céu quando você está vivendo na graça. Você já está vivendo no céu quando você está comungando. Você já está unido a Jesus. Claro que ainda não na felicidade plena, mas o céu já mora dentro de você. E Jesus disse que quem viver nele jamais vai morrer. Marta disse: ele vai ressuscitar no último dia, eu creio. Jesus diz: não, é agora. Quem morrer em mim não vai morrer. Por isso Teresinha dizia: eu não morro, eu entro na vida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue não vai morrer. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram.
mas quem come minha carne e bebe o meu sangue não morre. Gente, Lázaro não entendeu porque Jesus demorou tanto, mas Jesus realizou em Lázaro o maior de todos os milagres de ressurreição. Foi o último milagre antes de Jesus morrer na cruz. O milagre que sacudiu os fariseus, porque não tinha como contradizer. Lázaro estava com feridas parecidas com a lepra. O seu corpo estava tomado por feridas, como a gangrena, que vai destruindo o corpo da pessoa. Uma pessoa começava a cheirar mal depois de 3 dias. Depois do 3º dia que o corpo começa a corromper. Por isso que Jesus ressuscitou no 3º, para dizer que o corpo dele não sofreu nenhum sinal de decomposição. Mas Lázaro já estava no 4º dia e, além disso, as enfermidades dele eram muito feias. Ele sofreu muito durante esses 3 anos e Jesus não curava Lázaro. Jesus uniu Lázaro à sua dor. Mas quando Jesus curou, não foi uma simples cura. Lázaro já estava com o corpo fedido, já estava amarrado nas faixas, lá dentro do sepulcro. E Jesus grita: Lázaro, vem para fora. O maior milagre de ressurreição que Jesus fez foi do seu amigo Lázaro. Jesus esperou porque o milagre que ele tinha para fazer na vida do seu amigo era muito maior que outros milagres. Lázaro se tornou um grande santo. Dia 17 de dezembro é o dia dele. Agora também está celebrando junto com Marta no dia 29 de julho, não é? Lázaro, um grande santo. Diz uma tradição, vários santos dizem isso, que foi ele que foi o primeiro evangelizador da França. O primeiro país que se tornou católico foi Lázaro, que começou a evangelizar. Depois de alguns anos o rei da França se converteu. Mas o Senhor, muitas vezes a gente fala, não é uma palavra para poder só te animar não, que Deus não demora, Deus capricha. Gente, é uma verdade profunda. Deus não demora. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 11, quando você fizer um pedido ao Senhor, já reze, acreditando que você está recebendo. Que bonito agora, enquanto a gente rezava, especialmente com a música do Valmir, né? Quando a gente erguia a mão e dizia: eu estou sendo lavado no sangue do Cordeiro. É assim que se reza. Eu já rezo acreditando que a graça já está acontecendo. Quando eu começo a fazer o sinal da cruz, a graça já está sendo derramada sobre mim. Eu não rezo acreditando que eu vou receber graças. Quando eu começo a rezar, eu já estou recebendo a graça de Deus. Jesus nos ensina a rezar assim. Mas o nosso livro hoje vai nos mostrar um exemplo de um homem chamado Zacarias. A Bíblia diz que ele era um homem bom, ele era um homem justo, ele e a sua esposa eram irrepreensíveis diante da lei. Mas quando o anjo, ele pedia a Deus a graça dele e sua esposa terem um filho, e eles nunca tiveram filho, e eles envelheceram e não foram ouvidos na sua oração aos olhos deles. Anos depois a promessa de Deus se cumpriu, mas quando Deus veio fazer o milagre, Zacarias não acreditou. Olha só, gente, é parecido com o que aconteceu com Abraão, mas Abraão acreditou. E Zacarias, que era um homem santo, não acreditou. Quando o anjo anuncia que a prece dele foi ouvida, e que ele agora iria ter um filho, que a sua esposa ia ficar grávida, ele diz assim ao anjo: como eu vou ter certeza disso? Eu sou velho, a minha esposa é de idade avançada. Zacarias faltou com a fé. Porque ele faltou com a fé, Deus não deixou de dar a graça, mas ele foi corrigido, ficou 3 meses sem poder falar. Quando o anjo anuncia a Maria que ela vai ser mãe, o anjo anuncia algo que nunca aconteceu na história de Israel, nem da humanidade. O anjo diz que ela vai ser mãe sem a participação de um homem. Nunca isso aconteceu, algo impossível. E Maria acreditou.
Mas o anjo anunciou a Zacarias, o mesmo anjo Gabriel, algo que já tinha acontecido na história de Abraão e Sara, na história dos pais de Sansão, na história dos pais de Samuel. Várias vezes na Sagrada Escritura, pessoas que não podiam ter filhos engravidaram. Algo que já aconteceu, mas ele não acreditou. Maria recebeu um anúncio do anjo de algo muito mais difícil. E o anjo disse: porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Maria acreditou. O problema é que nós às vezes não sabemos esperar. Não sabemos esperar. Vou contar para vocês algo que pode parecer muito simplório, mas para mim foi muito significativo. Uma vez, no primeiro ano que eu cheguei aqui no mosteiro, eu via o tanto de manga que caía no chão e não tinha irmã suficiente para conseguir pegar as mangas todas. E eu falava: Senhor, não deixe essas mangas estragarem. E era muita manga, por mais que eu tentasse, acabava estragando algumas mangas. A gente tentava doar para as pessoas de fora que pediam doação e estragavam as mangas. Eu falei: Senhor, o Senhor não vai atender o meu pedido? Estou pedindo para não estragar as mangas. E várias mangas se estragaram. No outro ano, gente, quando chegou o período das mangas, eu nunca falei isso para os superiores, Deu alguma coisa na cabeça dos superiores, que eles sentiram a mesma coisa que eu. Não vamos deixar estragar nenhuma manga. E eu tome lá catando manga, não tinha tempo para quase nada, catando manga. Deus ouviu minha oração 1 ano depois e me deu trabalho. Uma vez eu estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus, e eu estava atrasado para acontecer algum problema, eu estava atrasado para alguma consulta, alguma coisa. E eu falei assim: ô Senhor, podia tanto passar algum conhecido aqui e dar uma carona, dá essa graça para a gente. Era eu e outro irmão. Aí não deu certo, não passou ninguém, e o ônibus veio e levou a gente. Demorou um pouquinho, chegou e levou. Mas no outro dia, no dia seguinte, eu precisei sair de novo, e eu não fiz o pedido, e apareceu uma carona e me levou. São pequenas coisas que Deus estava falando assim comigo: eu sempre te ouço, mas nem sempre é do jeito que você quer, é do jeito que eu sei como eu estou educando a sua alma. Nem sempre a nossa oração é atendida do jeito que a gente quer, mas sempre a nossa oração é ouvida e sempre é atendida. A não ser que você queira o mal de uma pessoa, mas atendida como? Se você reza, mesmo que você reze errado, talvez você esteja apegado, talvez você esteja pedindo uma coisa por causa das suas paixões. E a carta de São Tiago diz: quando você pede algo por causa de ser escravo de uma paixão, você está pedindo errado e não será atendido. Mas sempre Deus atende, sabe por quê? Porque Ele transforma a sua oração e Ele te dá outra graça, não aquela que você pediu, mas aquela que você estava precisando. Você lembra dessa senhora que pediu a fé? Eu disse: você vai parar de pedir a bolsa dos seus filhos e vai pedir um coração que tenha fé, porque você não está agradando a Deus com essa novena. Ah, Senhor, desesperada. Não, eu confio que o Senhor vai cuidar de mim. Aí sim, persevero, faço penitência, tudo mais, confiando: Deus é meu Pai, Ele cuida de mim. Ela fez pedindo o dom da fé e o milagre aconteceu. Deus hoje quer nos falar que nós precisamos crescer nessa fé de perseverança. Uma fé só prova que é verdadeira se ela sabe esperar. Em algumas pregações eu dou a dica: nós que somos católicos temos um livro lindo da Bíblia, que infelizmente Lutero tirou da Bíblia protestante, que é o livro do Eclesiástico. Eles têm o livro do Eclesiastes. Gente, esse livro é lindo. São dicas para o dia a dia, dicas muito práticas para viver com sabedoria. Aquele livrinho Minutos de Sabedoria é de um ex-padre que virou espírita. Cuidado, não são minutos de sabedoria não, são minutos de heresia. Pode parecer bonitinho, Diferente da Imitação de Cristo, que é um livro que os santos liam, consultavam.
Mas o livro do Eclesiástico pode ser os seus minutos de sabedoria. Você pode abrir e ler, pegar conselhos, são muitos conselhos lindos. E sempre eu indico o capítulo 2. O capítulo 2 vai dizer que quando você entrar para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a provação. E o Senhor vai te ensinando que Ele nunca desampara quem confia nele. Mas muitas vezes é preciso esperar. Santa Mônica esperou e não imaginava que o seu filho ia se tornar um dos maiores santos da igreja. Ela esperou e Deus honrou a espera dela. Que deixa Deus agir da maneira perfeita e não do jeito que você quer. Deixa Deus te dar caprichado o que Ele quer te dar. Sabe por que muitas pessoas vão procurar outras falsas religiões, invocar entidades, fazer trabalhos, não é? Por quê? Porque o diabo dá rápido, mas depois ele destrói. Deus dá na hora certa, Deus dá perfeito. O diabo existe, gente. E ele engana, escraviza. E o Senhor quer nos conduzir, nos ensinar, Lucas 18, a imitar essa viúva. Em Lucas capítulo 18 vai dizer assim: uma viúva pedia para o juiz que ele fizesse justiça a ela. Mas só que esse juiz era um homem mau e perverso. Mas a viúva insistiu tanto, que o juiz perdeu a paciência. Ele disse: eu vou dar logo que essa mulher está pedindo, antes que ela me dê uma surra, comece a me bater. De tanto que ela está enchendo, eu vou atender. Jesus conta outra parábola: você está dormindo meia-noite na sua casa, vem um amigo e bate na sua casa, seu grande amigo, e pede: me dá 3 pães, porque eu tenho uma visita e não tenho como alimentá-los. E ele diz: estou dormindo, minha família toda já está deitada, vai embora. Jesus diz: se ele não te der os pães, porque você é amigo dele, a amizade não é tão grande assim, que o leva a sacrificar o sono, ele vai te dar por causa da sua chateação. Por favor, eu estou precisando. E Jesus disse: vocês veem o que esses pecadores fazem? Você vê o que disse esse juiz para essa viúva? Será que o Pai do céu não vai atender os filhos que estão pedindo dia e noite por eles, clamando, mesmo que os faça esperar? Mesmo que os faça esperar. E Jesus termina com uma palavra muito forte: mas quando o Filho do Homem vier, será que ele ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus diz que muitos não sabem esperar e por isso não têm uma fé verdadeira. Eu sei que já tem muitos milagres de pessoas que já alcançaram a graça nessa quaresma de São Miguel. Olha aí, tem gente fazendo sinal de sim. Eu sei que muitas pessoas alcançaram milagres, mas muitas pessoas já alcançaram, mas de um modo diferente, não do jeito que você queria. Mas olha como que você se tornou um adorador, uma adoradora. Deus não quer que essa adoração seja por interesse, não. Deus quer que você, como na visão do Padre Edson, faça parte desse exército de adorar o coração dele, não por segundas intenções, mas por ele mesmo ser o primeiro na sua vida. Todo o resto vai vir por acréscimo. A primeira graça que você tem recebido é ter se confessado, é ter se decidido de Jesus ser o primeiro, é de obedecer o que Nossa Senhora diz em todas as aparições: filhos, rezem, rezem mais, nunca achem que vocês rezam muito, rezam mais. Quanto melhor você rezar, melhor você vai ser dona de casa, melhor na sua profissão, melhor para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa. Rezem, rezem, rezem. Esse já é o primeiro grande milagre que Deus está fazendo. Mas essa palavra de hoje está te dizendo: meu filho, minha filha, não desista, porque a sua fé está sendo provada como o ouro, como a prata, são provados pelo fogo. E só a perseverança vai mostrar que a sua fé é pura e não interesseira. E eu termino dizendo essa palavra de Santa Teresa d'Ávila: o principal objetivo do inimigo de Deus é te afastar da sua vida de oração. Essa palavra de hoje está falando: filho, filha, persevera, aguenta firme.
O inimigo te diz muitas vezes: para de rezar, não adianta. E Deus está te dizendo, por meio de Santa Teresa d'Ávila, o principal, de todas as coisas que o inimigo quer te atacar, de tudo, o principal que o inimigo quer na sua vida é te afastar da sua vida de oração. O resto ele consegue por tabela. Então façamos esse propósito. Se essa é a principal meta do inimigo, trazer o desânimo, tirar a minha perseverança, eu quero pedir ao Senhor o dom da fé. Uma fé que seja provada, que é fiel, que é verdadeira, através da perseverança. E eu tenho certeza que aquilo que é meu está guardado. Aliás, o que Deus tem reservado para você é mais do que somente esse emprego que você está pedindo, é mais do que somente essa cura que você está pedindo, é mais do que somente resolver esses problemas, essa situação difícil. O que Deus tem reservado para você já aqui na terra, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e o seu coração não consegue imaginar. Porque Jesus diz: quem renuncia por mim vai receber já aqui 100 vezes mais, mesmo no meio da perseguição. E por fim, a vida eterna. Feche os seus olhos um instante e diga assim: Senhor Jesus, por intercessão da Virgem Maria, por intercessão da Virgem Maria, do Arcanjo São Miguel, eu te peço, Senhor, dai-me uma fé viva, dai-me uma fé viva, dai-me a perseverança na fé, dai-me uma perseverança na fé, a graça de não desistir, Jesus. a graça de não desistir, Eu Jesus. sei que muitos da minha família, do meu trabalho, muitos amigos estão dependendo de mim, do meu testemunho de fé. Eu te peço, Jesus, a graça da perseverança na fé, e que todas as coisas venham por acréscimo. Amém, amém, amém. Você gostou desse vídeo? Não deixa de dar o seu like e compartilhar com todo mundo esse vídeo para levar a presença de Deus para mais pessoas.